Olá, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado os nossos estudos bíblicos aqui no canal da Congregação Presbiteriana Boas Novas e Aliança. Nós temos tido todas as semanas as postagens dos estudos bíblicos com reflexões e meditações acerca do breve catecismo. Contudo, nessa semana eu quero mudar um pouquinho e nessa sexta-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo, eu quero trazer uma outra reflexão para você e para mim, com base na palavra do Senhor, uma breve meditação, reflexão, para a gente ser edificado pela palavra do Senhor. Então hoje, excepcionalmente, nós não teremos o vídeo da nossa série do breve catecismo, e sim uma meditação em um texto que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo de número 12. E esse texto diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as chuvas, ou tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andarem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Você já ouviu aquela frase que diz: nunca é tarde demais? Provavelmente é uma frase muito conhecida na nossa cultura brasileira, na nossa língua, né? A gente usa nunca é tarde demais. E aquela frase nunca é cedo demais, você já ouviu? Acho que não, né? A gente não diz essa frase, nunca é cedo demais. Contudo, por mais que nós não ouçamos essa frase, nunca é cedo demais, muitas vezes nós vemos isso na vida prática e talvez nós tenhamos que lembrar essa verdade para a igreja, de que sim, nunca é tarde demais para nós buscarmos a Deus, nós vivemos com Deus, mas também nunca é cedo demais. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivemos uma sociedade, vivemos de tal forma que aparentemente as pessoas elas querem construir os seus impérios, as pessoas querem enriquecer, querem tramar os seus planos e projetos, querem construir as suas vidas, querem fazer as coisas que lhe agradam, querem casar, querem fazer faculdade, querem construir casas, comprar carros e bens, e ter coisas, e fazer coisas, e viajar, e curtir a vida, e muitas delas, por mais que não digam, elas vão deixando a vida com Deus de lado para fazerem essas coisas, para que elas construam a vida que elas tanto sonharam para si. Então é mais ou menos o seguinte: muitas pessoas pensam: a vida com Deus deixa para depois. Ser uma pessoa mais dedicada deixa para depois. Depois que eu me casar, depois que eu fizer a faculdade,
depois que eu construir a minha casa, depois que eu criar os meus filhos, depois que eu pagar a faculdade dos meus filhos. E a vida com Deus vai ficando para depois, para depois e para depois. E para essas pessoas eu digo, nunca é cedo demais. Não pense que é cedo demais para você buscar a Deus. Não pense que você é jovem demais para buscar a Deus. Não pense que você tem que buscar para si primeiro e depois você pensa em Deus. Não. A orientação desse texto, a orientação da Bíblia, a orientação do Senhor para a sua vida é esta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa é uma ordem que está sendo expressa para nós. O Senhor inspirou o seu servo Salomão a nos escrever essas palavras, e ele, com base muito na experiência da própria vida, ele dá uma orientação aos mais jovens. Talvez aqui, já no final da vida dele, ele olha para trás e ele vê tudo que ele teve, ele vê tudo que ele fez, ele vê tudo que ele conquistou. E a orientação que ele tem não é, olha, busque construir impérios para você, busque enriquecer, busque relacionamentos. Não, a orientação desse servo do Senhor para nós, a orientação desse servo do Senhor para nós é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E ele vai dar alguns motivos, ou melhor, ele vai falar assim, olha, busque o Senhor enquanto você ainda tem vigor, busque a Deus enquanto você tenha algo a oferecer para Deus. Eu quero que você entenda o que eu quero dizer. É lógico que em todas as idades nós temos algo para oferecer para Deus, é lógico que em todas as idades nós devemos nos dedicar a Deus, mas o que o autor inspirado por Deus está nos ensinando aqui, o próprio Deus está nos ensinando, é que haverá um dia em que nós não teremos as coisas que temos enquanto somos jovens, a força que temos enquanto somos jovens, o vigor que temos enquanto somos jovens. E ele vai ilustrar isso falando de forma muito poética acerca da velhice. E ele vai falar, olha, lembra do Criador antes que cheguem os dias maus. Que dias maus são esses? E longe aqui de querer retratar a velhice como algo sempre péssimo, mas venhamos e convenhamos, a vida de um idoso não é uma vida fácil. Por quê? Por causa de todos esses motivos retratados aqui. Ele fala, antes que se escureçam o sol e a lua, as estrelas do esplendor da vida, ele, de forma poética, fala que aquilo que era belo, aquilo que iluminava, agora está escurecido, opaco. E ele vai falar antes que os guardas da casa tremam os braços. Então ele está falando que na velhice não há mais força nesses guardas outrora fortes, e também se curvarem os homens outrora fortes, ou melhor dizendo, as pernas. Então ele está falando, olha, a força dos braços, a força das pernas, elas vão embora na velhice. Então lembra do Criador enquanto você tem ainda força, quando as pernas ainda aguentam longas caminhadas. E ele fala, antes que se escureçam as janelas e as harmonias, filhas da música, diminuírem. As janelas aqui são os olhos. Antes que a gente perca a visão, antes que a gente perca a audição. O que o autor inspirado está mostrando é que conforme os anos vão passando, por causa daquele castigo lá de trás, que com o pecado viria a morte, nós vamos perecendo, enfraquecendo. E nós, até chegar ao ponto em que nós voltamos ao pó, e isso é irreversível. E ele ilustra esse aspecto irreversível da velhice, falando algumas coisas, como antes que rompa o fio de prata, algo irreversível, e se despedace o copo de ouro, irreversível, e quebre o cântaro junto à fonte, irreversível, desfaça a roda junto ao poço, irreversível. Envelhecer é irreversível. Quando nós envelhecemos, nós perdemos o vigor. Quando nós envelhecemos, nós perdemos a força.
Quando nós envelhecemos, nós perdemos aquilo que tínhamos durante a nossa mocidade. E a pergunta que eu quero te fazer é: você vai deixar para oferecer ao Senhor a sua vida quando você já não tiver vigor para trabalhar na obra do Senhor? Quando o caminho te assustar, como está aqui no texto? Quando pregar o Evangelho, acordar cedo e dormir tarde, se desgastando por pregar o Evangelho, já não for mais possível? É isso que você vai fazer? Você vai viver uma vida para você. E somente quando você chegar no final da vida é que você vai oferecer aquilo que você já não tem mais, que é a sua força, o seu vigor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Existe uma obra a ser feita e é um privilégio nosso participar dessa obra. É um privilégio nosso. E aqui eu estou falando para todas as idades. Ofereça aquilo que você tem hoje. Se você tem 15, se você tem 10 anos, 15, 18, 30, 50, 60, 70, ofereça ao Senhor aquilo que você tem hoje. Mas de forma muito especial, essa orientação vai para os jovens, para aqueles que são fortes. Eu não estou falando aqui só dos adolescentes de 15, 16, mas aqueles até os 40, 45, 50 anos. Porque ainda são pessoas que têm vigor, que têm força. Não deixe para depois. Não queira construir impérios para si. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que Deus te abençoe e que te faça querer investir a sua juventude e o seu vigor no reino de Deus. Deus te abençoe.